cima do limite é mais complicado. Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento meus colegas julgadores, a Procuradora Regional Eleitoral, os dignos advogados aqui presentes, os servidores da Casa. Eu consulto os pares se há alguma observação a ser feita em relação à ata da sessão pretérita. Se não houver, proclamo aprovada. Eu quero participar a todos e a todas que continuam adiados em razão de pedido de vista os processos 45, 877, é o 2.1 da pauta, 843, o 2.2, o 47, 520, 2.3, o 28, 92, 2.4, o 250, 2.5 e o 227, 2.6. Anuncio também adiamento para julgamento na próxima sessão, a pedido dos relatores do processo 56.554, item 2.10 da pauta, e do processo 44.186, item 2.22. Em mesa para julgamento 2.7 é um recurso eleitoral de representação propaganda política, propaganda eleitoral extemporânea, antecipada na rede do Facebook. O recorrente é Magno Pereira da Silva. O recorrido é o Ministério Público Eleitoral. Esse processo da relatoria do colega Dr. Ricardo Gomes de Almeida, a parecer escrito pelo desprovimento do recurso com a palavra, eminente colega. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Magno Pereira da Silva contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral e condenou ao pagamento de multa pela prática de propaganda eleitoral extemporânea, no importe de R$ 5.000, com fulcro no artigo 36A da Lei 9.504/97. Narra exordial que o recorrente, na qualidade de pré-candidato a vereador das eleições de 2016, em período anterior ao permitido para a realização de atos de propaganda eleitoral, realizou publicações com conotações políticas através de sua página pessoal da rede social Facebook, utilizando da ferramenta paga denominado link patrocinado. Em suas razões recursais, o recorrente não nega a contratação do serviço de publicidade paga, apenas alega que a divulgação não possui característica de propaganda eleitoral extemporânea, como descritos no artigo 36A da Lei 9.504/97, razão pela qual entende que a conduta narrada é totalmente atípica. Requer, ao final, a reforma da sentença, dando-lhe provimento do presente recurso. Em contra-razões, o Ministério Público Eleitoral afirma que as razões apresentadas pelo recorrente não são suficientes para afastar a sua responsabilidade na publicação da propaganda eleitoral paga na internet, razão pela qual deve ser mantida a sentença proferida pelo juiz de piso. Juiz Acó. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Se adota a Procuradoria? Ratifico o parecer, senhor presidente. Ratificado o parecer, retorno a palavra ao relator para o voto. Senhor presidente, como se observa dos autos, essa incontroversa utilização de ferramenta paga da rede social Facebook para dar maior visibilidade às publicações do recorrente, realizado em período anterior ao permitido para a realização de propaganda eleitoral. O douto magistrado, na esteira do Ministério Público Eleitoral, sem adentrar na análise do conteúdo publicado, pelo simples fato de se tratar de pré-candidato e efetuar publicidade paga, julgou procedente a representação proposta, condenando-o, inclusive, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000. Como bem pontuou o Ministério Público Eleitoral, perfil patrocinado na rede social Facebook é um serviço adquirido junto à empresa que administra a referida rede social, em que o interessado, mediante o respectivo pagamento, obtém uma maior abrangência no conteúdo divulgado em seu perfil,
já que ele passa a ser visualizado não apenas pelas pessoas com quem ele mantém vínculo na rede, mas também por estranhos. No entanto, recente decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi unânime ao entender pela possibilidade de propaganda eleitoral, de propaganda patrocinada em mídia social, antes do início do período permitido para a propaganda eleitoral, quando não há pedido de voto. Isso porque a Lei 13.165 de 2015, que introduziu a última mini-reforma eleitoral, provocou alterações expressivas no processo eleitoral, dentre as quais, no que se refere à propaganda eleitoral antecipada, permitindo agora a execução de atos na denominada pré-campanha, tais como menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais, e determinados atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet, a exemplo do Facebook, desde que não envolva pedido explícito de voto. Nesses termos, verificando restar ausente o pedido de explícito de voto na mensagem veiculada pelo recorrente às folhas 11 a 26, resta enquadrada a publicação no permissivo do artigo 36A, razão pela qual não há que se falar em propaganda paga de que trata o artigo 57C, caput da Lei das Eleições. Eu cito aqui um precedente, leio parte dele: provido o presente recurso especial monocraticamente, não configurada a propaganda eleitoral extemporânea ante a ausência de pedido explícito de voto, afastada por conseguinte a incidência do artigo 57C, caput da Lei 9.504, que veda a publicidade paga na internet. O precedente é da ministra Rosa Weber. E também cito um precedente aqui do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Ante o exposto, senhor presidente, em dissonância com o parecer ministerial, eu estou dando provimento ao recurso para julgar improcedente a presente apresentação por propaganda eleitoral antecipada. É como voto. Todos estão de acordo com o colega? Ele está... portanto, em dissonância com o parecer ministerial. Todos estão de acordo? Pois não. Tem uma dúvida aqui. É com relação ao período anterior, né? É o período da pré-campanha. Da pré-campanha. Eu vou pedir vista e trago no próximo. Sim. Então, vamos lá. O doutor Ricardo está dando provimento ao recurso. A doutora Vanessa pediu vista. Eu indago os demais. Se aguarda ou prefere já proferir voto nessa assentada? Vou pedir velha à doutora Vanessa, mas eu tenho posição sobre a matéria. No mesmo sentido do proferido pelo doutor relator. Se não há pedido de voto, não se considera propaganda antecipada. E se não é propaganda antecipada, pode impulsionar. Certo. Desde logo acompanho o relator, podendo, evidentemente, doutora Vanessa, Sim. seus votos é sempre bastante convincente. Compõe. O doutor Mário também já está antecipando o voto para acompanhar o relator, a exemplo do que fez o doutor Luiz Rabaneda. Mais alguém? Vamos aguardar? Presidente, também vou acompanhar o digno relator. Certo. O desembargador Pedro Sakamoto aguarda, então, sim, pedido de vista. Então, a proclamação provisória, o relator proveu o recurso, que foi acompanhado pelo segundo, terceiro e quinto vogal. A primeira vogal pediu vista. O quarto vogal aguarda. Julgamento suspenso. Doutor Ricardo, tem o 2.8, é o processo 14.385, é um recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral extemporânea antecipada, a rede social Facebook. Também o senhor vai especializar hoje, nesta tarde. O recorrente é o Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior e o recorrido do Ministério Público Eleitoral. A exemplo do anterior, parecer pelo desprovimento do recurso. Senhor presidente, cuida esse recurso eleitoral interposto por Agnello Bernardino de Mendonça Júnior contra a sentença proferida pelo juiz da 10ª Zona Eleitoral, que o condenou ao pagamento de multa no valor de R$15 mil por infringência ao disposto no artigo 36A, parágrafo 3º da Lei 9.504/97.
narra exordial que o representado publicou em sua página pessoal da rede social Facebook, em 3 oportunidades, conteúdos que caracterizariam propaganda eleitoral extemporânea. Em razões recursais, o recorrente alega que fez tão somente noticiar os fatos envolvendo a política local, onde pretendia concorrer ao cargo de vereador, não havendo em nenhum momento pedido expresso de voto ou qualquer outra atitude não permitida pela legislação vigente. Aduz que a pena imposta não respeitou os princípios da proporcionalidade e aplicava as decisões da Justiça Eleitoral, bem como não avaliou a extensão do alcance de tais publicações, não tendo, inclusive, sido eleito, sendo, pois, merecedor de reforma. Requer, ao final, a reforma da sentença para prover o pedido de recurso ou isentá-la da penalidade da multa imposta. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto para manter intacta a sentença objurgada. É o relatório, senhor presidente. A Procuradoria. Presidente, faço destaque que esse caso é distinto do que foi julgado anteriormente e vou fazer, então, a leitura do parecer quanto à parte de mérito. No caso em apreço, a representante atribui ao representado, ao recorrente, a realização de propaganda eleitoral extemporânea por meio do Facebook em 3 oportunidades distintas, quais sejam: uma no dia 4 de agosto de 2016, no qual o pré-candidato divulga convite à população para a convenção partidária, e outras 2 nos dias 9 e 10 do mesmo mês, quando expõe vídeo e imagem em debate, realizando pedido de votos. Inicialmente, antes do dia 15 de agosto do ano da eleição, tem-se expressamente vedado a realização de propaganda eleitoral por candidato ou partido político, seja de maneira direta ou dissimulada. Todavia, é lícito aos postulantes à candidatura a cargo eletivo realizar propaganda intrapartidária. E aqui trago a legislação que vigia a época. A propaganda em foco deve ser dirigida aos filiados à agremiação que participarão da convenção de escolha dos candidatos e não aos eleitores em geral, tanto que o dispositivo veda o uso de meios de comunicação em massa. Assim, é imprescindível que a propaganda não extrapole o âmbito partidário, pois seu desvirtuamento rende ensejo a sanção prevista no artigo 36, parágrafo 3º da Lei das Eleições. Da análise dos autos, é possível ver, aí cito aqui a página 17, que o recorrente, na qualidade de então pré-candidato ao cargo de vereador pelo município de Rondonópolis, divulgou mensagem na rede Facebook convocando a população em geral para a convenção partidária, e não só os filiados e convencionais. Com isso, o representado extrapolou os limites da propaganda intrapartidária e realizou verdadeira propaganda eleitoral antecipada, pois, ao realizar propaganda de caráter ostensivo, com ampla divulgação, claramente buscou atingir os eleitores, expondo seu nome, imagem e pretensa candidatura, em violação ao princípio da isonomia do pleito. Os tribunais possuem iterativa jurisprudência no sentido de a convocação da população à convenção partidária descaracteriza o caráter intrapartidário do evento, consubstanciando propaganda extemporânea. E aqui trago, então, um precedente do TSE, que eu vou destacar apenas o trecho de interesse. A despeito da negativa da recorrente, o conteúdo do convite conjuntado demonstra que, extrapolando o universo dos convencionais, ele se destinou à população do município. E mais um precedente também do TSE. Assim, a publicação em rede social de convite à população em geral para participar de convenção partidária ultrapassa os limites da propaganda intrapartidária, configurando propaganda eleitoral extemporânea, de modo a incidir a sanção do artigo 36, parágrafo 3º da Lei das Eleições. De outro norte, antes de adentrar ao segundo e terceiro, isso tudo com relação ao primeiro fato. Antes de adentrar ao segundo e terceiro fatos, impende tecer algumas considerações. O artigo 36A da Lei das Eleições, com a redação que lhe foi conferida pela mini-reforma eleitoral de 2015, ampliou os limites do direito de manifestação dos pré-candidatos no período em que a propaganda eleitoral em sentido estrito ainda não é permitida. Com efeito, em razão da atual redação do referido dispositivo, o elemento a ser analisado para fins de configuração da denominada propaganda eleitoral extemporânea é o pedido explícito de votos, elemento seu qual o ilícito civil eleitoral não se caracteriza. E aí tem consonância com o que foi decidido previamente aqui nessa sessão. A discussão deve residir, portanto, sobre o que configura o pedido explícito de votos em cada caso concreto.
Neste passo, importante destacar que este tribunal, em julgamento realizado em 12 de abril de 2016, ao tratar da matéria pela primeira vez, fixou o entendimento de que o pedido explícito de votos não se configura somente quando é veiculada a mensagem "vote em mim", havendo, pelo contrário, possibilidade de que as mensagens com conteúdo diverso também possam redundar em pedido explícito de votos. Ou seja, o que importa é o conjunto de elementos do caso concreto. E aqui trago a ementa desse importante precedente da Casa. Fixadas tais premissas, da análise dos vídeos divulgados pelos recorrentes nos dias 9 e 10 de agosto de 2016, portanto, em período de pré-campanha, conclui-se não comportar acolhimento à argumentação do recorrente de que o conteúdo publicado não caracteriza pedido explícito de votos. Com efeito, no exame do caso concreto, o pedido explícito de votos está presente no conjunto de elementos formado pela divulgação de vídeos contendo discursos do recorrente na convenção partidária, acompanhados de mensagens, em que utiliza expressões como, abre aspas, "juntos, dia 2 de outubro, nós vamos conseguir o nosso objetivo", fecha aspas, "até a vitória do meu amigo", e outras expressões como "eu sou candidato a vereador, vem com a gente", não havendo como se afastar a caracterização da propaganda eleitoral extemporânea. Ora, o discurso do recorrente buscou, evidentemente, influenciar a convicção do eleitor, ainda que de maneira dissimulada, ao submeter o seu nome ao conhecimento dos eleitores com alusão ao processo eleitoral, cargo pretendido e pedido de apoio ao eleitorado, provocando inegável desequilíbrio na disputa eleitoral. A propósito, o argumento que a propaganda não teria aptidão de influenciar o resultado do pleito é impertinente, uma vez que o desequilíbrio da eleição não é requisito para a configuração do ilícito cível, consubstanciando na propaganda eleitoral extemporânea. Dessa feita, também estes fatos caracterizam propaganda eleitoral extemporânea a implicar a imposição de multa, conforme o artigo 36, parágrafo 3º da Lei das Eleições. Por fim, conseguindo-se que o recorrente não impugnou em suas razões recursais a possibilidade ou não de cumulação de multas, restando, portanto, preclusa a matéria. Portanto, o parecer do Ministério Público é pelo desprovimento da resignação e faço destaque que são três momentos em que houve a publicidade, a propaganda eleitoral extemporânea e, portanto, a multa considerou essas 3 ocorrências e o recorrente não alegou essa tese de cumulação ou não de multas. Portanto, essa matéria está preclusa. Nesse sentido, o Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo desprovimento do recurso. Retorna a palavra ao digno relator. Senhor presidente, eu vou explicar à corte o presente caso, que eu acho que vai ser até mais produtivo do que eu ler o voto. Nesse caso aqui, as frases que o representado, recorrente, mencionou na rede social foi a seguinte: "Juntos, dia 2 de outubro, nós vamos conseguir nosso objetivo". A outra: "Até a vitória, meu amigo, eu sou candidato a vereadora", aqui eu faço um destaque nesse aspecto. E a terceira: "vem com a gente", né? O que eu entendi? Eu entendi que quando ele fala aqui expressamente "eu sou candidato", no período vedado, ali ele infringiu a norma. Por quê? Porque essas publicações, elas se deram em 9 e 10 de agosto. E o artigo 36, ele fala claramente: a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto. Artigo 36, do ano da eleição. De modo que mesmo após a convenção, e eu estou vendo vários pré-candidatos infringindo a norma aí, tenho observado isso, o pré-candidato, enquanto não chega o pedido de registro e o dia 15 de agosto, a meu ver, ele ainda é um pré-candidato. Ele fica ainda na regra do 36A. De modo que eu estou entendendo que quando ele faz a menção ao termo "sou candidato", ele infringiu a norma e estou mantendo a condenação, porém, R$15 mil achei um pouco exacerbada a penalidade, então estou dando provimento parcial para reduzir para R$5 mil a condenação, senhor presidente. É como voto.
O senhor está mantendo a condenação, porém estou reduzindo o valor. Sim, então está provendo em parte. Em parte. Em parte apenas contra os efeitos secundários da condenação. Exato. Tá? Todos os colegas estão de acordo com o voto conduzido pelo relator? Agora eu peço o visto, presidente. Então vamos lá. O doutor Ricardo, então, proveu em parte, né, para reduzir a multa aplicada. Doutora Vanessa. Vou aguardar o voto. Bom, então, todos os outros aguardam, o doutor Mário? Hein? Acompanha o relator. Sim. Então vamos lá. O relator, então, foi essa decisão, foi acompanhado pelo segundo vogal. O quinto vogal pediu vista antecipada, os demais aguardam. Julgamento suspenso. Doutor Ricardo, recurso eleitoral, representação, processo 2.9, 61.404. Inobservância do limite legal, Nova Santa Helena. Terezinha Guedes Carrara, é a recorrente, é exemplo de José Anselmo Cacefo e coligação Força do Povo. Aqui o parecer é pelo parcial provimento. Com a palavra o relator. Cuida esse recurso eleitoral interposto pela coligação A Força do Povo e Terezinha Guedes Carrara e José Anselmo Cacefo contra a sentença que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda eleitoral irregular veiculada nas eleições de 2012 pela coligação Nova Santa Helena, continuando no caminho certo, condenando-os ao pagamento de multa no valor de R$5.000 cada, com base no artigo 11 da resolução do TSE 23.370 de 2011, cumulada com o artigo 37, parágrafo 2º da Lei 9.504/97. De acordo com os autos, houve a realização de propaganda irregular em desconformidade com a legislação de regência, tendo em vista a fixação em caminhões durante a realização de comícios de cartazes, banners de propaganda que, em seu conjunto e sobrepostamente, ultrapassaram o limite permitido. Juntaram um CD com imagens e vídeos para comprovar o alegado. Os recorridos postularam a concessão de liminar para que a propaganda irregular fosse removida, a qual foi deferida às folhas 12 e 13. Em sentença proferida, o douto magistrado julgou parcialmente procedente o pedido com fundamento no artigo 37, parágrafo 2º da Lei 9.504/97, por entender que a irregularidade restou demonstrada e foi admitida pelos recorrentes, condenando-lhes ainda ao pagamento de multa no valor de R$5.000 individualmente. Em suas razões recursais, esperam a reforma da decisão objulgada para afastar a aplicação da multa imposta. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para reduzir a multa aplicada ao mínimo legal. Não obstante se tratar de ação referente às eleições de 2012, insta a salientar que os autos aportaram nesta Corte Regional somente em abril de 2017 e vieram-me conclusos para decisão após providências de saneamento em janeiro de 2018. É o relatório, senhor presidente. Doutora Procuradora? Também vou fazer a menção aqui de que a Procuradoria se manifestou pela aplicação da multa em seu patamar mínimo, considerando a gravidade e os elementos aqui aportados no processo. Mas o parecer quanto ao mérito é bem claro de que houve violação quanto à metragem possível para a fixação de banners. E aqui eu faço uma leitura apenas do trecho que julgo mais relevante com relação à propaganda, de que, mesmo que as propagandas possam individualmente não exceder a metragem permitida, a posição de diversas propagandas de forma a produzir um efeito visual excessivo caracteriza a propaganda irregular de forma a ensejar a incidência do 37, parágrafo 2º. O que eu estou dizendo aqui, o que foi dito aqui, é que, basicamente, é preciso analisar qual é o efeito visual da propaganda e não só qual o tamanho do banner por si só. Se há uma conjunção, uma junção de vários banners com forma de se montar um efeito de outdoor ou um banner de proporção maior, então há violação. E isso é bem pacífico já na jurisprudência, e trouxemos aqui precedente nesse sentido do TSE. Então, quanto à multa, como eu já disse, a aplicação no patamar mínimo, e com relação ao mérito, há sim a violação da legislação da propaganda e, portanto, o parecer merece parcial provimento. O relator, o senhor
Acho que a Posso, questão... senhor presidente, aqui a irregularidade é confessada pela parte recorrente. Eu estou mantendo a condenação e estou mantendo, inclusive, o valor da condenação. Estou negando o provimento total ao recurso interposto, mantendo a sentença do juiz Acó. É como voto. Todos estão de acordo? Presidente, eu vou divergir quanto à multa. O relator coloca que não houve pedido de redução da multa. Contudo, eu entendo que se ele pede a desconstituição, que é o mais, nós podemos dar o menos. E a douta Procuradoria destaca que não há qualquer causa de agravamento para sair de 2 mil, que é o mínimo, para ir para 5, que é muito mais do que o dobro. E com essas considerações, eu entendo que compõe, sim, o pedido recursal para dar parcial provimento ao recurso para baixar a multa para 2 mil, nos termos do parecer. A única divergência foi que Vossa Excelência entendeu que não compõe o pedido recursal, e eu entendo que sim. Ele, na verdade, quer a desconstituição da multa, trazer ela para 0. Sim, aí isso me pede de você reduzir. Eu estou privilegiando a sentença de primeiro grau, porque, na realidade, a questão aqui, eu até ouso divergir da douta Procuradoria nessa argumentação, de que, porque a lei aqui ela é objetiva, ela extrapolou o limite, acabou. Eu não vou avaliar conteúdo de propaganda aqui. Não. Né? Agora, só não estou vendo como nós podemos sair de 2 e ir para 5, privilegiando a sentença. E eu estou partindo do que a douta Procuradoria consignou, já que Vossa Excelência sequer apreciou, né, no seu voto, de que não há qualquer elemento, qualquer situação que possa causar agravamento, reincidência, 3 ou 4 placas nessa mesma circunstância, que seria algo que na dosimetria poderíamos avaliar. Então, se não há, me parece que o caminho, de fato, seria aplicar no mínimo. Mas nós vamos ficar revendo aqui todas as penalidades? Não, nós estamos revendo essa chegou para nós. Eu digo o seguinte, de ofício, né? Não digo que não possa, mas enfim. O senhor está divergindo. Parcialmente. Certo. O senhor está na esteira do parecer. A doutora Vanessa? Compõe o relator. Ao doutor Mário? Primeiro vogal. Ao doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior? Eu acompanho o relator. Desembargador Pedro Sakamoto? Vou acompanhar a divergência, senhor presidente. Vou reduzir a pena para 2 mil. Em razão do empate, eu peço licença à divergência, mas eu acompanho o doutor relator. Então, o tribunal, por maioria, negou o provimento ao recurso no termo do voto do doutor relator em dissonância com o parecer ministerial. Na sequência, o doutor Ricardo ainda. É o 2.11, é o 52081, prestação de contas, candidato ao cargo vereador Planalto da Serra. Ministério Público, onde haverá eleição suplementar. Ministério Público Eleitoral, a parte recorrente, e a parte recorrida é Claudinei Marques Pereira. Nesse caso aqui, o parecer escrito é pelo provimento do recurso, com a palavra o relator. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha do candidato a vereador Claudinei Marques Pereira, referente às eleições de 2016 no município de Planalto da Serra. O aludido candidato apresentou suas contas na forma simplificada. Em razões recursais, o Ministério Público sustenta que os gastos referentes com combustível não foram registrados de maneira correta pelo candidato. Isso porque as notas fiscais apresentadas nos autos foram emitidas de forma globalizada, sem especificar a quantidade de abastecimentos realizados, nem os veículos de fato beneficiados. Ainda ante essa constatação, o recorrente aduz que restou comprometida a confiabilidade, lisura e transparência da presente prestação de contas, pugnando ao final pela reforma da decisão, dando provimento ao presente recurso para que as contas sejam desaprovadas. O recorrido deixou transcorrer em habeas o prazo para apresentar as contrarrazões. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do presente recurso ao relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer, senhor presidente. Ratificar o parecer, voto. A sentença, senhor presidente, não
a meu ver, não merece reparos. Conforme se verifica, com o dos autos e recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público, objetivando reformar a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. Inicialmente, cumpre destacar que a obrigação de prestar contas possibilita a Justiça Eleitoral controlar a legitimidade da arrecadação e dos gastos de valores pecuniários durante a campanha, visando resguardar a moralidade e a probidade administrativa, além de assegurar a transparência e a legitimidade das eleições. Portanto, no caso em exame, cumpre verificar se as falhas apontadas têm o condão de comprometer a regularidade da prestação de contas ora examinadas. Conforme se depreende dos autos, o Ministério Público Eleitoral, após a análise preliminar, observa a seguinte inconsistência do prestador, abro aspas, informa-se gasto de R$ 706,38 com combustível e lubrificante, sem, contudo, informar gastos com transporte ou deslocamento. Vale dizer, o combustível adquirido serviu para abastecer quais veículos, fecho aspas, folha 52. Na mesma oportunidade, ponderou pela realização de diligências para que o candidato prestasse esclarecimentos. Devidamente intimado, o candidato apresentou defesa, oportunidade na qual esclareceu que o combustível adquirido foi utilizado para abastecer o veículo cedido para a campanha. Apresentou na mesma oportunidade o termo de cessão devidamente assinado e o documento do veículo de sua propriedade, folhas 57 e 58. Com nova vista dos autos, o membro do parquê manifestou-se pela desaprovação das contas apresentadas em razão da ausência de emissão de nota fiscal para cada abastecimento feito, visto que tal prática macularia o controle de gastos pela Justiça Eleitoral. Ato seguinte, sobreveio a respeitável sentença, cujo juízo de primeiro grau concluiu que, abro aspas, a irregularidade detectada não possui o condão de macular a análise da prestação de contas a ponto de ensejar sua desaprovação. Contudo, entendo que a aplicação da aprovação com ressalvas melhor se ajusta ao caso em tela. Fecho aspas. Inconformado, o recorrente alega que a forma como o candidato declarou os gastos com combustível, qual seja, em apenas 2 notas fiscais globalizadas, não demonstra confiabilidade, pois, segundo afirma, abro aspas, não há como se auferir ou auditar de fato se o veículo consumiu o volume de combustível adquirido, fecho aspas. Pois bem, analisando os autos, não vislumbro defeito capaz de afetar a lisura das contas em tela, pois para que as contas sejam desaprovadas, sua análise não deve ser baseada em presunções, sendo imprescindível prova robusta para comprovar a presença de irregularidade insanável. Por seu turno, se considerarmos que o consumo total dos combustíveis adquiridos se deu somente em 2 oportunidades, de fato restaria inequívoca a irregularidade, pois não seria crível que o candidato tenha utilizado 178 litros de gasolina em tão pouco tempo, ainda mais se tratando de um município pequeno com apenas um carro declarado. No entanto, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que a emissão de nota fiscal globalizada na data do efetivo pagamento das despesas de combustível é perfeitamente aceitável, sendo merecedor no máximo de ressalvas, bem como fez o douto magistrado em sua decisão. Eu cito aqui o artigo 55 da Resolução 23463 de 2015, e prossigo. Em virtude dessas considerações, notas que a legislação eleitoral não exige a emissão de nota fiscal individual para cada despesa efetuada, nem veda a emissão de nota global. Nesse sentido, mistério destacar que os argumentos perfilados nesses autos já foram debatidos por essa colenda corte, como observa das decisões a seguir transcritas. Caracteriza a mera irregularidade a ausência inicial do lançamento da utilização do veículo do próprio candidato, devidamente lidida com a apresentação do termo de cessão de uso e do comprovante da propriedade do automóvel a justificar a existência de gastos com combustível de campanha eleitoral. Aqui a relatoria da doutora Vanessa Curti. E, dessa forma, não considero necessária a expedição de nota fiscal individual para cada abastecimento realizado, quando por meio da emissão de notas globais para aquisição de combustível for possível verificar a transparência e a regularidade dos gastos. Senhor presidente, só queria fazer um destaque aqui oral. Na realidade, há casos e casos, né? Esse caso aqui é um caso pequeno, é um valor de R$ 768. Agora, é evidente que cautela e canja de galinha nunca matou ninguém. Então, aquele que vai fazer uma prestação de contas de um valor muito grande de combustível
Quanto mais cautela e mais transparência ele tiver na prestação de contas dele, melhor vai ser a forma como a Justiça Eleitoral vai poder verificar. Mas no caso em tela, eu entendi que eu não tenho outros elementos para justificar a desaprovação. De modo que eu estou em dissonância com o parecer ministerial, negando o provimento ao recurso. É como voto. Estão de acordo com o digno relator? Posso proclamar o resultado? Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. Na sequência, em mesa, o 2.12, processo 36.141, é um recurso eleitoral de prestação de contas, também do doutor Ricardo Gomes de Almeida. Com a palavra, o parecer aqui é pelo provimento do recurso. Cuida este recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas com ressalva as contas de campanha da candidata vereadora Carina Silva Pinheiro, referente às eleições de 2016, município de Planalto da Serra. A aludida candidata apresentou suas contas na forma simplificada. Em razões recursais, o Ministério Público sustenta que os gastos referentes ao consumo de combustível não foram registrados de maneira correta pela candidata. Isso porque é a mesma situação da questão da nota fiscal globalizada. Ante esta constatação, o recorrente aduz que restou comprometida a confiabilidade, lisura e transparência da prestação de contas, pugnando, ao final, pela reforma da decisão, dando provimento ao pedido de recurso para que as contas sejam desaprovadas. A recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar as contrarrazões e, instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso ao relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer, senhor presidente. Ratificado o parecer, o relator para o voto. Liberei já, né? Apareceu? Senhor presidente, aqui a semelhança é muito grande com o processo anterior. A diferença é o volume de combustível, que neste caso foram 200 litros de combustível ao invés de 178 litros. Eu estou seguindo na mesma linha e estou negando o provimento ao recurso em dissonância com o parecer ministerial, senhor presidente. A exemplo do anterior, todos estão de acordo? Proclama o resultado do tribunal por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância com o parecer ministerial. Em mesa, doutor Ricardo, o 2.13, processo 30.168. Recurso eleitoral também prestação de contas. É o Ministério Público também que é o recorrente. A parte recorrida é a Sandra Paula, é da Planalto da Serra. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Senhor presidente, o relatório o recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona, que julgou aprovadas com ressalva as contas de campanha da candidata a vereadora Sandra Paula da Silva, referentes às eleições de 2016, município de Planalto da Serra. A mesma alegação do Ministério Público, o parecer da douta Procuradoria é pelo desprovimento do recurso, é o relatório. A Procuradoria? Ratifico o parecer, senhor presidente. Ratificado, voto. Deixa eu liberar o voto, só fazer a conferência aqui. Neste caso aqui, senhor presidente, onde que...
É que aqui eu vou ter que fazer uma correção no final do meu voto, senhor presidente. Na verdade, é em dissonância com o parecer ministerial, mas é na mesma linha do anterior. É pelo provimento? Não, então tá mais. Isso que estava me causando estranheza aqui. Então, senhor presidente, isso está até mais tranquilo. Eu estou negando o provimento ao recurso em consonância com o parecer ministerial. Todos estão de acordo? A unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Ricardo, o senhor vai comemorando a instalação do estudo jurídico e do advogado com antecipação, né? É o processo 2.14.41.167, recurso eleitoral prestação de contas, candidato ao cargo vereador. Chapada dos Guimarães. O Ministério Público é a parte recorrente e a parte recorrida é a Marcelina Maria Alves Pedroso. O parecer é pelo provimento do recurso. Cuida esse recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas com ressalva as contas de campanha da candidata a vereadora Marcelina Maria Alves Pedroso, referentes às eleições de 2016. Município de Chapada dos Guimarães. A aludida candidata apresentou suas contas na forma simplificada. A unidade técnica de exame ponderou pela aprovação das contas da candidata, informando que todos os documentos exigidos para a presente contabilidade foram entregues na forma que estabelece o artigo 59 da resolução do TSE 23.463/2015. Não obstante tal constatação, o Ministério Público Eleitoral solicitou diligências e esclarecimentos quanto à ausência de comprovação das despesas realizadas. Devidamente intimada, a candidata deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. Com nova vista dos autos, o parquet opinou pela desaprovação das contas. Em sentença proferida às folhas 28, o douto magistrado aprovou a presente contabilidade com ressalvas por entender que, abro aspas, o candidato apresentou os documentos exigidos no artigo 59 da resolução 23.463 do TSE de 2015, bem como não foram verificadas as irregularidades descritas no artigo 60 do citado normativo. Em razões recursais, o recorrente afirma que, abro aspas, a omissão da declaração de gasto na presente prestação de contas, fecho aspas, impede a sua aprovação por macular a sua confiabilidade, lisura e transparência. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do presente recurso ao relatório, senhor presidente. Associador da Procuradoria. Ratifico o parecer, senhor presidente. O relator para o voto. Senhor presidente, a sentença não merece reparos. Inicialmente, cumpre destacar que a resolução do TSE 23.463 de 2015 inovou ao trazer em seu capítulo 5 a possibilidade da prestação de contas simplificadas, que eu cito essa modalidade. De fato, a recorrente fez jus à prestação de contas simplificada, porquanto a arrecadação de recursos para sua campanha alcançou um montante de R$ 6.342,36, conforme extrato juntado às folhas 2. Ocorre que, por razões óbvias, embora o formato da prestação de contas seja simplificado de maneira a dispensar algumas formalidades, a norma regente não afasta, todavia, a necessidade de transparência e apresentação de documentos obrigatórios. Nesse sentido, ante a inovação legal, o egrégio Tribunal Superior Eleitoral esclarece quais documentos e informações devem constar na prestação de contas simplificadas. Isso é previsto no artigo 59. E vai além. Diz ainda os pontos a serem aferidos quando da análise das contas nesse formato. Isso está descrito no artigo 60 da mesma norma. No caso dos autos, o relatório técnico de análise de folha 19 não apontou nenhum vício na presente contabilidade. Sendo assim, conclui-se que a intimação realizada nos autos para que a candidata apresentasse os aludidos comprovantes de despesas não decorreu da identificação de qualquer irregularidade material, tendo em vista a inexistência de elementos que fizessem desacreditar a veracidade das informações lançadas pela prestadora das contas. E não obstante o presente recurso insurgir ante a ausência de comprovação de despesas realizadas, insta a observar que na forma transcrita na resolução que trata da presente contabilidade, o prestador não estava obrigado a apresentar tais documentos, mas tão somente de informá-los,
nas presentes contas, o que foi devidamente realizado conforme extrato de folhas 2. Assim, não vislumbro razão para a reforma da sentença subjurgada, pois todos os documentos exigidos pela norma de regência foram trazidos aos autos pela recorrida, não havendo ainda a identificação de qualquer omissão de informações ou inconsistências detectadas. Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto para manter na íntegra a sentença subjurgada que aprovou com ressalvas as contas de campanha de Marcelina Maria Alves Pedroso relativas às eleições de 2016. É como voto. Todos estão de acordo? O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em dissonância com o parecer ministerial. Doutor Ulisses Rabanedo, 2.15, o 9908. Recurso eleitoral, prestação de contas de candidato à eleição suplementar de cargo prefeito e cargo de vice-prefeito de Mirassol do Oeste. Euclides da Silva Paixão e Françoelo Ferraz dos Santos. E o Ministério Público, a parte recorrida. O parecer escrito é pelo desprovimento do recurso. Relator, para relatório e voto. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Euclides da Silva Paixão e Françoelo Ferraz dos Santos contra a sentença proferida pelo juiz da 18ª Zona Eleitoral, que desaprovou as suas contas de campanha aos cargos, respectivamente, de prefeito e de vice-prefeito do município de Mirassol do Oeste na eleição suplementar 2017. A sentença que desaprovou a prestação de contas informa que os candidatos apresentaram tempestivamente a contabilidade, para as quais foi adotado o sistema simplificado de análise, conforme disposto no artigo 28, parágrafo 9º da Lei 9.504, bem como o artigo 57 da Resolução TRE 2080-2017. Entretanto, após o exame técnico e da manifestação do Ministério Público Eleitoral, ambos concluíram pela desaprovação das contas, em razão da irregularidade consistente no recebimento de doação direta de pessoa física, no valor de R$20 mil, por meio de cheque, contrariando o disposto no artigo 18, parágrafo 1º da Resolução TRE 2080-2017, razão pela qual foi julgada desaprovada com a determinação do recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, através de guia de recolhimento da União no prazo de 5 dias do trânsito em julgado, forte no artigo 26, parágrafo 2º da mesma resolução. Em razões recursais, os recorrentes alegam que, aspas, que apresentaram seus esclarecimentos de folhas, onde foi justificado que receberam tal doação por meio de cheque, em razão do doador não estar em seu domicílio, tendo juntado declaração do mesmo, reafirmando tal situação e ainda alegando estar sem acesso à internet. Apresentaram também cópia do cheque utilizado e extrato bancário em nome do doador, Sr. Neri Geller, como também uma declaração acerca dos fatos assinada por este. Ao final, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença e aprovar com ou sem ressalvas as contas de campanha. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opinou pelo desprovimento do recurso ao relatório, presidente. A Procuradoria. Senhor presidente, farei aqui uma sustentação com relação a esse caso, pois se trata de precedente de transferência de modo diferente do que prevê a legislação. Microfone, por favor. Perdão. A resolução do TRE 2080 de 2017, que dispõe sobre a prestação de contas nas eleições suplementares de Mirassol do Oeste, espelhando a previsão da resolução 23463, conhecida por todos, prescreve que as doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064 só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre contas bancárias do doador e do beneficiário da doação. Pois bem, no caso em apreço, depreende-se que o prestador de contas utilizou recursos de origem irregular relativo ao depósito de um cheque no valor de R$ 20 mil na sua conta de campanha em 9 de novembro de 2017. Vale ressaltar que esse referido valor consiste em 24% de todas as receitas financeiras utilizadas pelo candidato. O depósito mencionado está acima do valor de R$ 1.064, relevando, portanto, que a doação foi realizada de forma diversa da prescrita no artigo 18 da Resolução 23464 e da Resolução 23463, perdão.
A finalidade da mencionada regra é ampliar a fiscalização quanto à origem e aplicação dos recursos, prevenindo a ocorrência de caixa 2, sendo que a gravidade da sua inobservância ressai do teor do parágrafo 3º do mesmo artigo, segundo o qual as doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, na impossibilidade, recolhidas ao Tesouro Nacional. Assim, o artigo 18, parágrafo 1º da Resolução 23463, visa evitar doações com dinheiro em espécie, o que possibilitaria, em tese, a utilização de recursos de origem desconhecida, talvez até de fontes vedadas. Importante lembrar que são acessíveis a todos, hoje em dia, a realização de transferências em terminais de autoatendimento e na internet, inclusive, neste último caso, através de telefone celular. Assim, pautando-se pelo binômio da facilidade e comodidade, é absurdo imaginar que, diante de todas as facilidades de hoje em dia, alguém pode optar por recorrer ao depósito de um cheque em vez de realizar uma transferência eletrônica, obedecendo ao claro comando normativo. O que eu quis dizer aqui, senhores, eu estou fazendo a leitura, mas faço também essa digressão, se me permitem, é que hoje nós temos diversas formas de fazer uma transferência bancária, inclusive pelo telefone celular. Isso é muito simples, pode ser feito em qualquer lugar, é acessível a todos, não tem custo nenhum, e mesmo assim, isso atenderia ao comando legal, atenderia ao comando da resolução, mesmo assim, sabendo dessa obrigação, o candidato prefere fazer da forma irregular e depois conta com a benesse e a benevolência das cortes eleitorais. Em que pese o depósito do cheque ter realizado diretamente na conta de campanha recorrente, não impeça, em tese, de que se faça a função fiscalizatória, ela dificulta. Porque por que antes era possível essa transferência? Por que foi limitado a transferência bancária? Porque se for pedido ao COAF, por exemplo, ou à Receita Federal, e quebrar o sigilo daquela conta, eu consigo seguir o dinheiro e saber de onde veio e se realmente veio da conta daquela pessoa que foi declarada. Já no depósito, não é da mesma forma e a fiscalização ela resta dificultada. Aceitar que se realize as doações em desconformidade com o regulamento e depois considerar as contas regulares, tal atitude relativiza e enfraquece o regramento. É dito que a prática de irregularidade sem a devida punição desprestigia o sistema de controle. E vale ressaltar que esse TRE já julgou outras vezes nesse sentido, e aqui eu destaco um trecho que diz: doações financeiras recebidas por pessoa física acima de R$ 1.064, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica, contrariando o disposto do artigo 18, falha que compromete a confiabilidade das contas, recurso a que se nega provimento, desaprovação das contas. Relator Dr. Marcos Faleiro, a data é 30 de agosto de 2017, pois vejam que é bem recente esse precedente. E também tem um outro aqui, da lavra do relator ilustre Dr. Rodrigo Roberto Curvo, também de 2017. Para melhor elucidar o argumento, vale a transcrição de parte do voto do relator do recurso eleitoral 46487. Destaco também aqui só um trecho e vou pedir a licença para fazer a leitura. Por fim, esse trecho do voto. Por fim, em relação à doação do valor de R$ 3.000, vejam que é uma doação, um valor bem menor do que estamos discutindo aqui. A doação no valor de R$ 3.000, mediante depósito de um cheque em desconformidade com o que prescreve o artigo 18, verifico que se trata de um cheque emitido nas eleições de 2016 em benefício de Grimaldi Alves de Souza. De fato, observa-se que pode ser identificado o doador, já que se trata de um cheque de campanha emitido pela Flori Boniti, nominal a recorrente. Em que pese o recorrente ter comprovado a identificação do depositário, constata-se que a doação ocorreu em desconformidade com o artigo 18. Então, vejo que, nesse caso, o valor era menor, houve a identificação do emitente do cheque, e, mesmo assim, esta Corte decidiu que violava o artigo 18 e comprometia a confiabilidade das contas. E aí eu vou pedir licença para não fazer a leitura do restante e já parto aqui para a parte final do parecer. Em casos semelhantes, o TRE Mineiro também entendeu não comprovada a origem dos valores e considerou isso irregularidade grave e insanável, apta por si só a desaprovar as contas prestadas. E trago aqui outros precedentes nesse mesmo sentido.
Assim, a regra em questão visa garantir a fidelidade das informações concernentes à origem dos recursos arrecadados na campanha, haja vista ser maior a possibilidade de fraude a partir de depósito em espécie, ainda que identificados ou por meio de cheques compensados, prática com risco de disseminação após a proibição das doações de campanha por pessoas jurídicas. Como destacar, ademais, que a jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que são inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando as irregularidades apontadas na prestação de contas são graves por impedirem a fiscalização da Justiça Eleitoral, ou mesmo por corresponderem a montante expressivo em valor absoluto ou em termos percentuais, considerando o total dos recursos movimentados na campanha. Então, em resumo, senhores, temos aqui um caso em que o valor transferido, o valor do cheque era relativo a 24% do montante daquela campanha. Temos precedentes dessa casa em valores menores, em que se entendeu que isso comprometia a confiabilidade e a fidedignidade da conta. E temos aqui um momento de campanha, quase campanha eleitoral, em que essa corte decide e demonstra que não será benevolente com cheques e outras formas de depósito que não sejam exatamente aquela específica que é prevista na legislação. E a legislação é muito clara e objetiva no sentido que somente pode ser feita através de transferência. Portanto, o parecer do Ministério Público é pelo desprovimento da resignação. Obrigada, presidente. O relator para o voto. Conforme relatado, cuida-se de recurso eleitoral interposto pelos candidatos Euclides da Silva Paixão e Françoelo Ferraz dos Santos, que concorreram à eleição suplementar de Mirassol do Oeste, combatendo a respeitável sentença que desaprovou suas contas de campanha. O motivo da reprovação foi único, qual seja o recebimento de doação direta de pessoa física no valor de R$20 mil por meio de cheque, contrariando o disposto no artigo 18, parágrafo 1º da Resolução TRE 2080-2017. Dispõe o artigo 18, parágrafo 1º da Resolução TRE 2080-2017. Transcrevo, poupo Vossa Excelência da leitura, redação idêntica à da Resolução do TSE para as eleições 2016. Consta dos autos que, após intimados para manifestação em 72 horas sobre o relatório técnico, os recorrentes tempestivamente apresentaram resposta com justificativas, cópia do cheque número 850211 no valor de R$20 mil, cruzado e nominal à eleição S, suplementar, Euclides da Silva Paixão. Declaração do senhor Neri Geller quanto à doação e os motivos por que não fez através de transferência eletrônica. E cópia do extrato bancário do doador demonstrando a compensação bancária. Pois bem, a despeito da norma de regência determinar que as doações de pessoas físicas acima de R$ 1.064 só poderiam ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário, a meu sentir, ao comprovar a origem da doação com cópia do cheque, declaração do doador, cópia do extrato de pessoa física deste e recibo eleitoral, o candidato acabou por atingir o objetivo da norma, trazendo confiabilidade à contabilidade, identificando de maneira inconteste a origem da arrecadação e sua fonte lícita. Destarte, não vislumbro qualquer irregularidade grave na análise da presente contabilidade, tratando-se a hipótese de inobservância da forma prevista para a doação, mas respeito ao conteúdo, que é a regular aferição da origem dos recursos e a fonte lícita. Nesse sentido, já decidiu esse tribunal, estou citando um precedente do desembargador Pedro Sakamoto, de setembro de 2017, ou seja, posteriormente ao precedente citado pela douta Procuradoria, aonde cito na premissa menor, aspas, o depósito em cheque realizado diretamente na conta de campanha da recorrente não impede a Justiça Eleitoral de exercer sua função fiscalizatória, contanto sejam apresentados documentos que não deixem margem de dúvida quanto à origem do recurso arrecadado, irregularidade meramente formal. Assim, considerando que a única irregularidade apontada é meramente formal, não é o caso da desaprovação das contas, mas sua aprovação com ressalvas, diante da irregularidade formal, afastando-se a determinação para que seja feito o recolhimento do valor de R$20 mil ao Tesouro Nacional. Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso, para o fim de reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas de campanha dos candidatos Euclides da Silva Paixão e Françoelo Ferraz dos Santos, isentando-os da obrigação de restituição do valor indicado na sentença. Como voto?
estão de acordo com o colega? Eu só queria acrescentar um aspecto. Pois não. O senhor quer, vai aderir o voto, mas vai fazer um adendo. Eu vou aderir e vou até colocar um elemento a mais. O artigo 22, isso tendo em vista a manifestação do Ministério Público, a gente sempre nos louva com a posição trazida a essa corte, mas o artigo 23 da Lei 9.504, ela permite as doações de recursos financeiros por meio de cheques cruzados e nominais, porque o objetivo da norma é aferir quem doou, né? E me parece que foi o caso aí, não foi? Então, de modo que, com o acréscimo desse fundamento, com base na legislação federal, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, senhor presidente. Senhor presidente, Pois não. se puder manifestar também, gostaria de fazer um apontamento a respeito da necessidade que vejo de sempre estar identificada essa origem e o destino. Então, se for possível, e aí a identificação da origem e destino, mesmo que contrário à resolução que especifica que tem que ser por transferência, e eu não enxergando aqui nenhum momento uma hipótese de não rastreamento desse dinheiro, então eu não vejo por que não apontar a ressalva e aprovar, como foi feito na sentença. Então, eu acompanho o relator. Alguém quer fazer um apontamento? A todos acompanham. Então, proclamo o resultado do Tribunal por unanimidade e o provimento ao recurso. Nós temos voto do doutor relator e em dissonância com o parecer ministerial. Doutor Ulisses, o senhor continua com a palavra. O 2.16 é o 10.260. É uma prestação de contas também de candidato à eleição. Suplementar, Mirassol do Oeste. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Trata de recurso eleitoral interposto por Marcel de Sá Pereira e Marcos Wilson Ribeiro contra a sentença proferida pelo juiz da 18ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha aos cargos, respectivamente, de prefeito e vice-prefeito do município de Mirassol do Oeste na eleição suplementar de 2017. A sentença que desaprovou a prestação de contas informa que os candidatos apresentaram tempestivamente a contabilidade, para as quais foi adotado o sistema simplificado de análise. Entretanto, após o exame técnico e da manifestação do Ministério Público Eleitoral, ambos concluíram pela desaprovação das contas, em razão da irregularidade consistente no recebimento de doação direta de pessoa física, no valor de R$ 2.000 por meio de depósito em espécie, efetuado pelo candidato a vice-prefeito, contrariando o disposto no artigo 18, parágrafo 1º da Resolução TRE 2080-2017, razão pela qual foi julgado desaprovado com a determinação do recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, através de guia de recolhimento da União no prazo de até 5 dias do trânsito em julgado. Razões recursais, os recorrentes alegam que, Marcos Wilson Ribeiro é depositando o valor de R$ 2.000 objeto deste item explicativo, dando conta de que no dia 17 de 11 de 2017, o mesmo senhor Marcos Wilson Ribeiro, correntista da agência Bradesco desta cidade de Mirassol do Oeste, dirigiu-se àquela agência para efetuar a transferência bancária no valor de R$ 2.000 para a conta de campanha. Porém, foi informado por funcionário daquela agência bancária da impossibilidade de realizar a referida transação financeira, tendo em vista o fechamento da referida agência e migração das contas e correntistas para a agência 1454, também do Bradesco nessa cidade, estando ambas as agências sem sistema que permitisse ao mesmo tal providência. Todavia, sempre cumpridor dos compromissos assumidos e estando ciente da emissão de cheques para cobrir gastos de campanha, efetuou o saque direto de sua conta bancária ao caixa interno da agência, Boca do Caixa, conforme comprovante anexo, datado da mesma data do comprovante de depósito, com diferença apenas de horários, tendo em vista tratar-se de agências distintas e atendimentos em horários diversos, mas desta forma efetuou o depósito identificado com seu CPF diretamente no caixa interno da agência, Boca do Caixa, na conta de campanha. Continua dizendo que destaque-se ainda que o recurso próprio utilizado pelo candidato a vice-prefeito e depositado na conta de campanha trata de recurso de origem lícita, transparente e foi declarado e consta no seu pedido de registro de candidatura, conforme documentos acostados aos autos.
Logo, excelências, considerando que a inconsistência formal, depósito identificado em dinheiro por meio de recursos próprios e efetuado pelo candidato, não macula a idoneidade e lisura do recebimento e utilização dos referidos valores na campanha eleitoral, vez que comprovada a sua origem. De igual maneira, não comprometer ou causar o prejuízo à análise da prestação de contas, e com a devida vênia, não seria sensata a devolução do valor ao próprio candidato identificado como depositante. Da mesma sorte, não seria justa a destinação dos referidos valores ao Tesouro Nacional. Fecho aspas. Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opinou pelo desprovimento do recurso ao relatório, presidente. A doutora Procuradora. Ratifico o parecer para o desprovimento, senhor presidente. Desprovimento do recurso, é o parecer. Relator. O motivo da desaprovação foi única, qual seja o recebimento de doação direta de pessoa física no valor de R$2.000 por meio de depósito em espécie efetuado pelo candidato a vice-prefeito Marcos Wilson Ribeiro, contrariando o disposto no artigo 18, parágrafo 1º da Resolução TRE 2080-2017. Transcrevo o dispositivo e continuo. Consta dos autos que, após intimados para manifestação em 72 horas sobre o relatório técnico, os recorrentes tempestivamente apresentaram resposta com justificativas, cópia do extrato da conta de campanha no Banco do Brasil, onde consta depósito o valor de R$2.000, declaração do Sr. Marcos Wilson Ribeiro quanto ao depósito e os motivos por que não o fez através de transferência eletrônica, cópia da declaração de bens apresentada ao Juízo Eleitoral da 18ª Zona Eleitoral por ocasião do pedido de registro de candidatura, datado de 11/10/2017, onde consta, dentre outra, conta do Banco Bradesco, agência 5574, e saldo compatível com a doação. Comprovante de saque efetuado na agência 5574 do Banco Bradesco, conta corrente do cliente Marcos Wilson Ribeiro no dia 17/11, às 13h13, no valor de R$2.000. Comprovante de depósito na conta eleição Marcel Sá, prefeito, Banco do Brasil, no valor de R$2.000, onde constam CPF e identificador. Marcos Wilson Ribeiro, realizado no dia 17/11/2017, às 15 horas. Pois bem, a despeito da norma de regência determinar que as doações, pessoas... Aqui eu estou repetindo o que eu falei no recurso passado, e digo aqui, ainda que a forma pela qual se deu o depósito não seja o recomendado, diante da natureza da eleição suplementar, que dispõe de prazos mais exíguos para sua realização, em sendo essa a única irregularidade apontada na prestação de contas, até pelos módicos valores empreendidos na campanha, que arrecadou R$ 10.199,99, não vislumbro gravidade na irregularidade capaz de macular a presente contabilidade, tratando-se a hipótese de inobservância na forma prevista para a doação pelo próprio candidato, mas respeito ao conteúdo, que é a regular aferição da origem dos recursos e a fonte lista. Estou citando o precedente e finalizando no sentido, assim, considerando que a única irregularidade apontada é meramente formal, não é o caso da aprovação das contas, mas sua aprovação com ressalvas. Aqui ficou devidamente comprovado que ele tirou da conta pessoal dele e depositou na conta de campanha. Foi cerca de 1 hora depois do saque foi feito o depósito. Está tudo comprovado nos autos. Com essas considerações e dissonância com o parecer, dou provimento ao recurso para o fim de reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas de campanha dos candidatos Marcel de Sá Pereira e Marcos Wilson Ribeiro, isentando-os da obrigação de restituição do valor indicado na sentença. E aqui, presidente, olha que situação curiosa. A resolução diz que, se identificado o doador, você tem que devolver o dinheiro para ele. Sim. Então, aqui teríamos que devolver o dinheiro para o vice-prefeito. Né? Se caso a desaprovação, não como a magistrada fez de recolhimento ao tesouro. Se fosse o caso, mas o meu voto é pela aprovação com ressalvas. Todos estão de acordo, os colegas? Senhor presidente. Pois não. Eu vou pedir vênia ao ilustre relator para, nesse caso, em razão de ser depósito em dinheiro e não permitir a rastreabilidade do dinheiro, de que conta veio, de que conta... Porque o dinheiro em espécie ele tem essa peculiaridade de não permitir... Às vezes você até chega numa conta anterior, mas não chega nas outras, porque foi em dinheiro, exatamente por isso. Então, e no caso anterior, eu entendi diferente... Porque trata-se de documento, onde há saque de banco, onde há registro. Então, no outro caso, eu entendo que é possível essa rastreabilidade. E que, nesse caso, e em razão de não permitir que se chegue... E nós já até julgamos aqui um caso onde houve questão de depósito em dinheiro. Não era prestação de contas, era
a respeito de um valor referente a um aluguel. Não sei se vocês se recordam aqui, mas teve toda essa questão de buscar onde que estava esse dinheiro e o fato de ter sido depósito em dinheiro, isso dificultou sobremaneira verificar a origem do dinheiro. Então, eu peço vênia ao doutor relator, embora não veja assim uma soma tão relevante, mas por este mecanismo propiciar propiciar que se desestruture, de repente, um procedimento investigatório. Então, peço vênia e acompanho. Quer dizer, acolho. Isso, Senhor né? presidente. Nega provimento para sem consonância com parecer. Uma consideração que nós já enfrentamos, uma situação que nós já enfrentamos aqui, ele é muito comum também no nosso dia a dia. Nós tivemos um caso aqui numa determinada oportunidade em que a conta da campanha era a mesma agência e conta da pessoa física do doador. E como ele foi na boca do caixa, você não faz a transferência, ela entra como dinheiro, porque é a mesma agência e conta. Né? Isso é muito comum. Comigo, por exemplo, já aconteceu diversas vezes. Eu vou na minha agência e na minha conta, se eu precisar fazer um TED, por exemplo, e for a mesma agência e a conta onde vai ser creditado aquele valor, não entra TED, ele entra como depósito em dinheiro, né? E no mesmo momento. E neste caso em especial, mas também em alguns outros, o tribunal, né? Inclusive com o meu posicionamento nesse sentido, entendeu que, de fato, o depósito em dinheiro viola a resolução. E naqueles casos em que nós identificávamos que estava comprovado o doador, com o demonstrativo de quem fez o depósito, né, a declaração de quem fez o depósito, e era possível identificar de onde veio efetivamente o dinheiro, né, eu tenho adotado o posicionamento de que há a possibilidade de aprovação das contas. Diferente daqueles casos que realmente você faz o depósito, está identificado o doador, mas você não sabe a origem. E aqui o que me chamou bastante a atenção foram os documentos juntados. Ele saca e uma hora depois ele deposita na conta de campanha. Senhor presidente, até esse é o esclarecimento que eu queria pedir de forma complementar ao relator. Então, está provado que o dinheiro, o mesmo valor saiu de uma conta e foi para outra conta? Porque eu entendo, doutora Vanessa, que esse aspecto da rastreabilidade do dinheiro é realmente muito importante. Mas se tiver essa prova nos autos... O que tem nos autos em razão da fungibilidade do dinheiro em espécie, Comprova... você pode substituir um pelo outro, coisas assim que eu fico com a cautela de permitir que, embora que nem o doutor Ulisses falou, dá para se identificar, até o imediato você consegue, mas você não consegue seguir muito esse dinheiro em razão dessas possibilidades. Qual o valor, por favor? Aqui é o que consta dos autos. Comprovante de saque efetuado na agência 5574 do Banco Bradesco, conta corrente do cliente Marcos Wilson Ribeiro, no dia 17/11/2017, às 13h13 no valor de R$2.000. Folha 114. Comprovante de depósito na conta eleição Marcel Sá Prefeito, Banco do Brasil, no valor de R$2.000, onde constam o CPF e identificador Marcos Wilson Ribeiro, realizado no dia 17/11/2017, às 15 horas. Mesmo banco, não? Outro banco, né? É outro banco. Um é Banco do Brasil e outro é Bradesco. Senhor presidente, eu vou manter o meu voto, mas eu vou destacar que, em razão da peculiaridade do caso, da demonstração me parece inequívoca e de que o recurso saiu de uma determinada conta e foi para outra conta em curto espaço de tempo. Só por esse fator que eu acompanho o relator. Então o senhor está provendo. Doutor Mário? Com o relator. Proveu. Doutor Bortolucci? Só uma dúvida. Os bancos são na mesma cidade, né? Vou acompanhar o relator, senhor presidente. Desembargador Pedro Sakamoto? Também acompanho o relator, senhor presidente, mesmo porque foi feito um depósito identificado, né, com o CPF e o nome do depositante, que é o mesmo que fez o saque na conta dele. É isso, né? Portanto, eu acompanho o relator, presidente. Por maioria, deu provimento ao recurso nos termos do voto
por maioria, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. Na sequência, em mesa para julgamento, doutor Ulisses Rabanedo, é o 2.17, 34.927. O parecer é pelo acolhimento da preliminar solicitada e no mérito pelo desprovimento do recurso. Senhor presidente, recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalvas as contas de campanha de Zenaide Marques Basso, candidato a vereador em Planalto da Serra, referente às eleições de 2016, por entender que, aspas, a irregularidade detectada não possui o condão de macular a análise da prestação de contas a ponto de ensejar sua desaprovação. Contudo, face aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a aplicação da aprovação com ressalvas melhor se ajusta ao caso em tela. Segundo consta dos autos, o Ministério Público Eleitoral impugnou a prestação de contas, requerendo esclarecimentos acerca de despesas declaradas com combustíveis e lubrificantes na ordem de R$ 736,40, sem, contudo, informar gastos com transporte ou deslocamento. Intimada, a candidata apresentou seu esclarecimento e juntou documentos alegando que houve mera falha nos lançamentos da prestação de contas. Apresentou o termo de cessão do veículo utilizado, bem como prova da propriedade, requerendo ao fim a aprovação das contas com ressalvas. A sentença, após, aprovou as contas. Em razões recursais, o recorrente assevera que, aspas, na análise procedida pelo apelante, deixou-se claro que a candidata não registrou os gastos com combustível da maneira como deveria, qual seja, a cada abastecimento. É aquele caso anterior que o Dr. Ricardo também apresentou agora, também Planalto da Serra, né? Continuou o recorrente. Pelo contrário, a candidata, a princípio, efetuou gastos com combustíveis para somente pagar em 2 oportunidades. Ocorre que o volume de combustível comprado é logicamente incompatível ou pouco crível, uma vez que a capacidade de armazenamento de combustível do veículo utilizado em sua campanha é de 50 litros. Continua. Volvemos à questão específica do recurso. A candidata deixou de registrar os gastos com combustível conforme os efetuou. Provavelmente, dizemos isto para dizer o menos, comprou fiado o combustível para pagar em 2 oportunidades. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e desaprovar as contas. Regularmente intimada, recorrida deixou o prazo para contrarrazões transcorrer em habeas e a douta Procuradoria manifestou-se pelo provimento do recurso ao relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Mantém parecer para o desprovimento, senhor presidente. Tem um cerceamento de defesa, né? Para afastar, né? Para acolher, né? E no mérito. Com a palavra, então, o relator para o voto. Bem analisando os autos, constata-se que não há qualquer oposição quanto à doação do veículo acima transcrito, restando a resignação do recorrente tão somente quanto à forma de como foram adquiridos em 2 compras e da sua retirada dos abastecimentos, que seria incompatível com a capacidade do veículo. Pois bem, foram realizadas 2 aquisições de combustível que totalizam 185,99 litros de gasolina, que, segundo o recorrente, por ter o veículo um tanque com capacidade de 50 litros, seria impossível abastecê-lo em 2 ocasiões sem que houvesse sobras. Entretanto, não parece de todo desarrazoado o consumo de 185,99 litros, ou aproximadamente 3,72 tanques de combustível, até porque, numa campanha eleitoral, independente das dimensões do município, a dinâmica de movimentação não segue um padrão, pois ao mesmo tempo que ocorrem deslocamentos curtos, visitas em localidades da zona rural, demandam deslocamentos maiores em estradas nem sempre em condições adequadas, de sorte que tentar prever uma média de consumo em campanha para os 17 dias não parece possível. Nesse sentido, já decidiu esse tribunal, estou citando o precedente e dizendo que, deste modo, ainda que inicialmente a candidata tenha omitido a informação quanto ao uso do veículo em sua campanha, na primeira oportunidade que teve, regularizou a omissão. Quanto a abastecimentos parcelados e pagamento por lote, registro que essa prática é usual em campanhas eleitorais, de sorte que a exceção seria pagamentos a cada abastecimento de veículos. Com essas considerações em dissonância com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença que aprovou com ressalvas as contas de Zenaide Marques Basso. É como voto, presidente. E o cerceamento de defesa, como que o senhor fez? Aqui não teve. É porque consta aqui da papeleta, não tem? Não teve? Não. Então há um equívoco da papeleta. O magistrado aprovou com ressalva. Aprovou com ressalvas. Então, o colega está, portanto, o senhor está desprovendo, né? Desprovendo o recurso. Todos estão de acordo? De acordo. A unanimidade negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial.
2.18, doutor Ulisses Rabaneda, prestação de conta da Zona Eleitoral de Nobres. Gidalto Ferreira de Jesus é a parte recorrente e a parte recorrida aqui, não consta da papeleta. O parecer é pelo acolhimento da preliminar suscitada e enumera pelo desprovimento do recurso. Com a palavra do doutor relator. Presidente, eu vou logo ao dispositivo do voto. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, em razão da inobservância do rito processual adequado à espécie, conheço do recurso e, diante do seu natural efeito translativo, declara ex officio a nulidade da sentença proferida, determinando o retorno dos autos a primeiro grau para a conversão do rito processual desta prestação de contas para o ordinário. É como voto, presidente? O senhor está... Anulando ex officio, determinando a conversão do rito. É aquele tema. Todos estão de acordo? Proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, acolheu o prejudicial seriamente de defesa e determinou o retorno aos autos do juiz de origem nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Ulisses continua com a palavra. É o 2.19, processo 10.723. Recurso eleitoral, prestação de contas de candidato a cargo de vereador. Cleiton Nassarben Guerra. E o Ministério Público é a parte recorrida. O parecer pelo acolhimento da preliminar suscitada, enumera pelo desprovimento do recurso. É a mesma situação, doutor? Mesma situação, presidente. Acolho a preliminar. Podemos escolher? Então, a parte dispositiva. Com essas considerações, acolho a preliminar suscitada pela doutora Procuradoria Regional Eleitoral para o fim de anular a sentença. Ratifica o parecer? Dos autos. Ratificar o parecer. Então, o Tribunal, por unanimidade, acolheu a prejudicial seriamente de defesa e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto do doutor relator e com o parecer ministerial. Doutor Ulisses, mais um processo da sua relatoria dos 2.20, embargo de declaração. Recurso eleitoral, prestação de contas de candidato. Cargo vereador, Cuiabá. Com a palavra. Senhor presidente, aqui, embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes oposto por Gilberto Gomes de Figueiredo, em face do acórdão número 26.588 proferido por este egrégio tribunal e que restou assim emendado. Transcrevo a emenda e digo que, em razões de recurso, recorrente aduz, aspas, na análise do recurso, esta Corte afastou 6 das impropriedades, mantendo, porém, a desaprovação em decorrência do item C, sob argumento de que o veículo descrito em nota fiscal de abastecimento não estaria relacionado à prestação de contas. O acordo embargado foi assim emendado. E aqui, omiti a emenda que eu já transcrevi e continuo. Ao compulsar os autos, pode-se constatar que, de fato, houve uma falha quando da juntada dos documentos em ocasião da manifestação acerca do relatório preliminar, pois deixou de juntar o contrato de locação de veículo de carro de som em nome de Carlos Eduardo Oliveira da Silva, cuja placa do veículo é NUE 7513, que vem a ser o veículo descrito na nota fiscal, e que se alegou não estar relacionado na campanha. Importante consignar, continua, que a não juntada do contrato se deu em razão de o mesmo não ter sido solicitado por meio do relatório preliminar, que foi publicado no DJE tal, em data tal. Lá foram solicitados diversos documentos, porém, esse contrato não foi. Assim, percebe-se que a despesa não foi omitida, assim como não houve destinação diversa, como foi mencionado no acordo, concluindo assim tratar-se de irregularidade de natureza formal, uma vez que a mesma foi declarada na campanha, ainda que com deficiência da identificação. Ao final, requereu. Ante o exposto, requer sejam conhecidos os presentes embargos de declaração e, em se reconhecendo que a despesa constou dos autos, ainda que com identificação deficitária, sejam acolhidas, dotando-os de efeitos infringentes para aprovar as contas. Acompanha a peça recursal, cópia de nota fiscal e cópia de contrato de prestação de serviço de campanha e cópia de CNH do contratado. Dado o pedido de efeitos infringentes, foi submetido ao Ministério Público a apresentação de contras-razões. O Ministério Público Eleitoral declarou não ser parte, devolvendo sem manifestação ao relatório. A doutora Procuradora, não apareceu embargo de declaração. O senhor está rejeitando o embargo? Eu não estou conhecendo os documentos juntados e estou rejeitando, tendo em vista a intenção de rediscussão. Todos estão de acordo com a rejeição? A unanimidade rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Desembargador Pedro Sakamoto agora, só para ser diferente aqui da pauta em relação aos dignos advogados, que tem uma data comemorativa na próximo sábado. É o 2.21. Espera aí que isso foi. 2040,
Recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal. Pessoa jurídica, Cuiabá, 39ª zona eleitoral. Com a palavra, digo no relator, tem uma preliminar de inépcia da inicial, tem um mérito, o parecer é pela rejeição da preliminar e no mérito pelo desprovimento do recurso. Recurso eleitoral interposto por quanto serviços de locação de caçambas limitada contra sentença do juiz da 39ª zona, que julgou parcialmente procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público, condenando o pagamento de multa no valor de R$ 484.543 em razão de doação de recursos eleitorais acima do limite legal. Em seu apelo, reconhece questões preliminares de inépcia, sob o argumento que não teria sido apresentado documentos que comprovassem a realização da doação ilegal por parte da recorrente e perda superveniente do objeto, uma vez que não se poderia aplicar penalidade com base da norma declarada inconstitucional pelo STF, ou seja, artigo 81 da Lei 9.504/97. Quanto ao mérito, asseveram que, ainda que fosse comprovada a realização da doação mencionada, levando em consideração o rendimento bruto ao fim do ano de 2013, a representada tem laço financeiro suficiente para suportar o montante da doação. Sustenta nesse sentido que, para fins de determinação de base de cálculo das doações de campanha, deve ser incluído no conceito de rendimentos brutos o valor de toda a renda decorrente da exploração da atividade econômica, e não apenas os rendimentos tributáveis de tal empreendimento. Com essa razão, pugna pelo provimento do presente recurso. O representante ministerial que eu fiz perante o juiz da COA apresentou contrazões, postulando a rejeição das questões preliminares e, quanto ao mérito, o desprovimento do apelo, e a Procuradoria-Geral opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouça a doutora Procuradoria. Ratifico o parecer, senhor presidente. Ratificado o relator para o voto. A inépcia da inicial, alega que a inicial é inépta, sem maior delongas, deve ser afastada essa questão preliminar, isso porque a realização de doação eleitoral pela recorrente encontra-se devidamente informada pelo recorrido das folhas 4, quando esse se refere à comunicação recebida diretamente da Receita Federal acerca dos valores doados por meio do ofício 164 de 2015, e, nada obstante, ao ser deferida pelo juiz de primeira instância, a medida liminar de quebra de sigilo fiscal, o órgão da Receita Federal encaminhou nota contendo as informações relativas ao rendimento bruto, faturamento recorrente do ano calendário de 2013 e as doações eleitorais por ela feitas em 2014. Durante a instrução, ainda, o magistrado, com tudo feito, solicitou à Secretaria desse Tribunal cópia do recibo eleitoral do qual estaria registrada a doação julgada, tendo sido a diligência atendida, na qual se verifica a via do candidato preenchida com todas as informações e assinaturas exigidas pela legislação de regência. Desse modo, não vamos falar em inépcia da inicial, pela ausência de documentos, porque a petição trouxe elementos probatórios mínimos para o seu recebimento, a qual foram ratificados durante a instrução processual. E sobre essa preambular, a doutora Procuradoria Regional bem sintetizou a controvérsia que eu transcrevo. Intimada, a recorrente não impugnou o conteúdo do referido documento, longe disso, limitou-se a retirar a alegação de que a petição inicial não teria sido instruída com documentos indispensáveis à propositura da representação, não contendo a recorrente, na ocasião, postulado por produção de provas, bem como deixa a entender que a produção de prova de ofício pelo legislador constitui prática arbitrária e abusiva. Portanto, estou rejeitando a preliminar de inépcia da inicial. O colega está rejeitando a inépcia. Todos estão de acordo? O mérito, o senhor está... Até a segunda preliminar, que é da perda de objeto, né, também... A perda do interesse superveniente. E também estão afastando, senhor presidente. Todos estão de acordo? De acordo. Essa preliminar segunda aqui, na verdade, se ele tivesse razão, a multa tinha que ser mais alta. Essa é a verdade, porque
Porque ele alega que a revogação do artigo 81 faz com que o ilícito fosse apagado. Muito pelo contrário, a revogação do 81 faria com que as doações que ele fez, nem 2% seria permitido. Então a multa teria que ficar mais alta. Como na ocasião era permitido, né? O mérito, Bom, afastada, portanto, as duas preliminares. as duas preliminares afastadas. Quanto ao mérito, bom, eu transcrevo aqui o que a parte postula. De início, impõe destacar que a adoção de recursos da pessoa jurídica era autorizada pelo revogado artigo 81 da lei, que eu transcrevo, vou poupar na leitura. A revogação desse dispositivo pela mini-reforma da lei não altera a disciplina das doações de campanha realizadas por pessoas jurídicas durante o período de vigência da regra, ante o princípio tempus regi actum, submetendo-se o caso, portanto, ao arcabouço normativo estabelecido pelo pleito em que ocorreu, conforme ressaltado em questão preliminar. Compulsão dos dados verifica que o recorrente auferiu o rendimento bruto no ano de 2013, montante de R$ 154.570, e o que revela o valor de R$ 3.091,40 como sendo o limite de doação, uma vez que representa 2% do seu faturamento bruto. Ficou comprovado ainda que o recorrente doou nas eleições de 2014 é importante de R$ 100 mil, ultrapassando em R$ 96.908,60 o seu limite de doação, evidenciando assim o descumprimento da norma. Não se sustentam as alegações do recorrente no sentido que o limite de doação não deveria ser calculado pelo faturamento bruto declarado da Receita Federal, mas sim com base em toda a receita bruta da empresa, incluindo-se o valor de toda a renda decorrente da exploração da atividade econômica. O texto legal é claro ao dispor do faturamento bruto, e a jurisprudência consolidada no âmbito dessa justiça especializada entende que a referência será tomada com base nas declarações informadas da Receita Federal pelas próprias empresas doadoras. Nada obstante, a recorrente nem sequer informa qual seria o valor de toda a receita bruta que supostamente suportaria a doação por ela realizada na campanha eleitoral. Comprovada a prática do ilícito, a aplicação de multa é a medida que se impõe. Nesse ponto, igualmente, nenhum reparo a fazer na decisão de primeiro grau, que fixou a pena de multa ao patamar mínimo legal, qual seja, em 5 vezes o valor do excesso doado, totalizando a quantia de R$ 484.543 a ser paga pelo recorrente. Acerca do tema aqui, eu trago julgado nesse mesmo sentido, e vou poupá-los da leitura. E, senhor presidente, finalizo, diante do exposto, em consonância com o parecer da doutora Procuradoria, nego o provimento do recurso interposto, mantendo, então, incólume a sentença impugnada. Com votos, presidente. Os colegas estão de acordo, está em consonância com o parecer, proclama o resultado, o tribunal por unanimidade rejeitou as preliminares, tanto de inépcia como perda de superveniente dos interesses de agir, e no mérito negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Não havendo mais nenhuma matéria a ser levada a julgamento, apreciação, eu declaro encerrada a presente sessão. Eu só quero fazer o... em 1827 e instalado o primeiro curso, que é a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em março de 1828. E logo após, na sequência, foi instalada a Faculdade de Direito de Olinda, no estado de Pernambuco, que posteriormente foi transferida para Recife. A Ordem de Advogado, ela surge através do Instituto, primeiramente, da Ordem, e no momento posterior, pelos idos de 1930, 30 e pouco, foi então instituída uma comissão
para elaborar o regimento da Ordem dos Advogados, depois que veio o decreto, né, que transformou de instituto para autarquia, né. Eu tenho uma satisfação, obviamente, aqui em especial cumprimentar os dois colegas que são do quadro de juristas, advindo da Ordem dos Advogados do Brasil, de uma certa feita até por uma questão afetiva. Me faz lembrar que nos idos de 1942 e 43, o primo do meu avô foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Armando Vidal Leite Ribeiro, né? E isso, obviamente, é com orgulho. E também o meu pai, né, que sempre foi advogado, e foi guindado a vaga pelo 5º da Ordem no Tribunal de Justiça, onde permaneceu por uma década, José Vidal, né, que é oriundo também da advocacia. Nós também todos aqui fomos, obviamente, advogados. Eu, em particular, fui por 3 anos antes de ingressar na magistratura, né? Então, nós sabemos a valorosa instituição que é essa autarquia e o que ela significa para o Brasil em termos do exercício da própria cidadania, do pluralismo político e da própria democracia. Nos grandes momentos cruciais que esta nação se deparou, essa autarquia, através dos seus valentes integrantes, né, advogados, estiveram à frente de lutas para a permanência da democracia no país. Então, eu cumprimento aqui duplamente a todos nós, no primeiro momento, pela instalação no estudo jurídico, e no segundo momento, pelos ilustres advogados aqui que estão bem representados, a Ordem dos Advogados está bem representada, portanto, os cumprimentos que eu faço a esses dois colegas é extensivo a todos os advogados do Estado de Mato Grosso. Então, muito obrigado, portanto, a todos e que continuemos imbuídos do melhores propósitos de manter o exercício constante da cidadania, que é uma das molas mestra da organização da vida em sociedade. Me permite, presidente, não há como não agradecer as palavras de Vossa Excelência e o respeito com a advocacia, né, especialmente Vossa Excelência sendo filho de um ilustrado advogado que honrou as fileiras do Tribunal de Justiça, representando o 5º Constitucional, né? Vossa Excelência também foi advogado, né? E não há dúvida, presidente, e trago uma breve lembrança, todas as vezes em que se objetivou instalar regimes totalitários na nossa história recente, nós tivemos quatro alvos diretos: o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e o habeas corpus, né? Quem não se lembra da prisão de Sobral Pinto dentro da Faculdade de Direito da Universidade de Goiás, Universidade de Goiânia, exatamente na noite de instituição do AI-5, um advogado que lutava na corte militar, no Tribunal Superior Militar, contra as torturas e as masmorras, né, instaladas pelo regime militar, e foi preso naquela ocasião. Lembra-se também da carta-bomba que foi enviada ao presidente nacional da OAB e que matou Lida Monteiro, a secretária do presidente nacional da Ordem, né, um ato terrorista objetivando, evidentemente, enfraquecer a entidade para a manutenção do regime totalitário. O Judiciário também foi alvo com aposentadoria imediata e compulsória através de ato do Poder Executivo de ministros do Supremo Tribunal Federal, né? E, evidentemente, que nesta linha, né, atingindo também órgãos de controle importantes como o Ministério Público. Então, não há dúvida, presidente, de que a OAB tem essa importância, a força dos advogados que unidos fazem com que a entidade tenha esta importância, porque caminha de mãos dadas com esses órgãos que são indispensáveis à administração da justiça. Então, ocupando a cadeira de jurista nessa corte, eu agradeço as palavras, né, e registro o orgulho que tenho de fazer parte das fileiras da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente. Obrigado. Senhor presidente, também quero agradecer as palavras dirigidas a todos os advogados
e quero dizer que para mim é motivo de muita honra representar a classe dos advogados aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Sempre recebi isso como uma missão de bem representar e, sobretudo, honrar a categoria que faz parte. De modo que gostaria de deixar registrado que essa cadeira, para nós, advogados, é uma cadeira de muito valor e de muito respeito. É a forma como eu tenho me portado neste tribunal, na minha vida profissional, e pretendo, acima de qualquer coisa, bem representar e honrar esta toga que visto temporariamente, mas enquanto estiver aqui, o farei com toda a honra. E tenho certeza que meu colega e amigo, o Dr. Ulisses Albaneda, também faz da mesma forma. É isso que eu gostaria de deixar registrado, senhor presidente. Senhor presidente, pedindo a palavra também para agradecer a Vossa Excelência pelas palavras sempre oportunas e sábias, e ressaltar aí a minha satisfação de estar entre todos que aqui compõem, e em especial nesse momento a Ulisses e a você, Ricardo, porque eu também tive o privilégio de advogar. Advoguei muito pouco, porque logo passei num concurso, mas ressalto o que se exige para ser um advogado, um bom advogado no naipe dos senhores, né? Não são poucos, não é fácil. E eu falo com muito orgulho que os erviseiro, colegas, ou advogados, ou mesmo da magistratura estadual do qual fazemos parte, nos relatar do alto nível da composição dessa corte, ressaltando não só os colegas magistrados, mas também ressaltando o nome dos dois colegas aqui, né? E a gente vê pela forma com que atuam. Então me sinto muito à vontade de dizer que também venho da OAB e fico muito feliz e ressalto talvez os dois. O doutor Ulisses, eu acho que não, pela atuação, mas eu acredito que o doutor Ricardo sabe da forma com que nós sempre deixamos nosso gabinete de portas abertas para receber todo qualquer advogado que, além de ser um dever de ofício, é uma forma que eu tenho de gratidão pelo período em que eu estive nos quadros da OAB. Então, enfatizo agradecendo e parabenizando, em especial, os dois colegas. Obrigado, presidente. O advogado é um dos atores do sistema judicial, né? Exemplo do que é o magistrado, que é o Ministério Público, né? É só com a convivência diuturnamente desses atores é que propicia uma unidade de segurança ao sistema legal, né? Senão não teria como mantê-lo, né? Então, realmente merece os maiores respeitos de todos, né? E, como disse, a sua importância singular nas grandes lutas nacionais, né? Então, e principalmente precisamos agora contar com o apoio também, eu digo a Justiça Eleitoral, né? Precisa contar o apoio com a Ordem dos Advogados, né? No combate à corrupção, na vigilância constante também, da lisura desse processo, né? Não só neste momento, também como pós a realização do pleito, né? Precisa estar atuando de forma permanente, né? Porque só assim que o sistema legal vai prevalecer, as regras vão ser observadas por todos, né? Já que todos nós somos destinatários dela. Então eu quero aqui mais uma vez desejar os melhores sucesso a todos, né? E que continue essa luta conjunta, de mãos dadas, né? Para construirmos uma sociedade com uma estrutura melhor e que com isto todos possam beneficiar desse fazer. Muito obrigado. Declaro encerrada a presente sessão.